Amém. Quero agradecer o convite, pastor Eliezer, pastor Heitor, que Deus abençoe a vida de todos. Eu sou o pastor Emílio, como já foi apresentado. Na igreja metodista me conhecem como pastor Guilherme, que meu nome é Guilherme, mas no exército é o pastor Emílio, então acabou ficando, pode ser pastor Guilherme, pode ser pastor Emílio, dá na mesma, né? Então, para mim, a minha esposa que está comigo, Eduarda, meu filho Daniel, nós temos um privilégio, uma honra de estar aqui com os irmãos, com as irmãs, nesse culto dos jovens, dos adolescentes, conectados, é isso? É o mesmo tema nosso lá também, né? Os jovens também têm esse tema aí de conectados, que é o discipulado deles. Que bênção! Queria ministrar um pouquinho nessa ocasião de juvenis, de adolescentes. Uma das características básicas do adolescente, qual que é? A alegria, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a alegria. Sabe que desde a minha experiência, desde muito novo, eu tive a minha primeira experiência com Deus com 14 anos de idade. Então, essa idade é uma idade que mexe muito comigo, uma idade muito importante, porque é uma experiência com Deus, pastor, nessa idade é fundamental, é suficiente para moldar toda a nossa trajetória. Se não fosse aquela experiência com 14 anos de idade, eu não teria ido para a faculdade de teologia, eu não teria ido para o seminário, eu não teria, depois da faculdade, feito as coisas que Deus me permitiu fazer e não teria chegado no Exército Brasileiro. Então é maravilhoso podermos, nessa idade, termos uma experiência com Deus. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos, pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Eu sou do interior de São Paulo, então o sotaque é meio... Não é carioca, dá para saber, né? A minha esposa é mineira, não tem como a gente esconder. Mas já estou 5 anos no Rio de Janeiro, quase carioca da gema. Então, Filipenses 4:4. O texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pelas súplicas, petições e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, habitará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo continua nesse texto: quanto ao mais, irmãos, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é respeitável, se alguma virtude há, ou se algum louvor há, seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso coração. E o Deus da paz, o que também de mim aprendestes, recebeste e ouvistes, e viste em mim isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém. Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra, que foi inspirada pelo Seu Santo Espírito, que ensinou a igreja dos Filipenses, ela também atinja os nossos corações, e sejamos inspirados pelo Espírito Santo de Deus na leitura, na compreensão e na aplicação da Sua palavra às nossas vidas. Senhor, nessa noite, que Tu cresças e que nós diminuamos, que a Tua palavra fale através das nossas vidas, que eu seja um mero vaso de exposição da Sua alegria, para que a Sua alegria seja transmitida em nossos corações e que a Sua alegria seja constante. Assim eu oro,
em nome do Senhor Jesus. Amém. O bom é que tem banda aqui, né? Chique, né? Muito bom. O apóstolo Paulo, nesse texto, eu queria ficar em cima do Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse texto me chama a atenção porque o tema da alegria é o tema da carta dos Filipenses. No capítulo 1, quando a gente vê Filipenses, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo fala sobre anunciar a Cristo, a defesa do Evangelho, e ele faz a pergunta, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo, e nisto me regozijarei ainda mais. E versículo 21 ele fala, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. No capítulo 2, ainda de Filipenses, o apóstolo Paulo começa dizendo, portanto, se há algum conforto, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contendas ou por vanglórias. E no versículo 6, o apóstolo Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, de servo, e sendo achado na forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, continua dizendo, portanto, meus amados irmãos, quer na minha presença, quer na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar. Percebe que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, continua falando de alegria, mas no capítulo 2, ele fala de uma alegria que tem a ver com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi um sentimento de esvaziamento, um sentimento de humildade, um sentimento de se colocar em nosso lugar, para poder nos levar para junto dele. No capítulo 3, o apóstolo Paulo volta a falar sobre isso. Então ele inicia o capítulo dizendo, olha, eu era fariseu quanto à lei, zeloso, perseguidor da igreja, mas o que para mim era lucro, eu considero por perda. Eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, por amor de quem considero tudo como refúgio, como esterco, para ser achado nele, não tendo justiça própria, para de alguma maneira alcançar a ressurreição dos mortos. E ele continua dizendo, não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito ou já tenha alcançado. Meus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando as que estão adiante de mim, eu prossigo rumo ao alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo continua dizendo, todos, pois, quantos são perfeitos, tenhais o mesmo sentimento. E se porventura alguém pensa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Ou seja, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, continua falando sobre o mesmo sentimento, o sentimento que vem de Deus, o sentimento do amor, o sentimento da alegria. E no capítulo 4, é o texto que nós lemos, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo,
alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos. Perto está o Senhor, e não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pelos pedidos, pelas petições, pelas súplicas, os gritos diante de Deus, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, habitará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Amém. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando a gente pensa somente nesse versículo, já entendemos o contexto da carta aos Filipenses, mas eu queria chamar a atenção para esse versículo. Alegrai-vos sempre no Senhor. O verbo, a palavra que ele usa para alegrar, é uma palavrinha do grego chamado chara, né? Lembra de chará, né? Chara. O que significa chara? No grego significa alegria. É interessante que essa palavra é bastante semelhante à palavra charis. E charis no grego significa graça. E graça é nada mais, nada menos do que a palavra mais importante do vocabulário protestante. Por quê? Somente a graça. Em tudo dai graças. A graça é muito importante para nós. E também, charis, ela é o mesmo radical de uma palavrinha que está no nosso vocabulário, que é charisma, que significa carisma. E carisma, charisma do grego, é um dom. Então, só por pensar no significado da palavra alegria, nós já temos 3 coisas que nós precisamos entender. Primeiro, repita comigo, a alegria constante vem do Senhor. Ela não é inata às coisas. Ela não é um prazer que acaba. Ela é algo que vem de Deus e não do ser humano. Não depende dos nossos momentos, não depende do que nós fazemos. Segundo, repita comigo, a alegria é fruto da graça de Deus. Ou seja, não depende dos nossos méritos. Ela provém de Deus. A alegria vem do Senhor. A alegria é fruto da graça de Deus. Até porque a palavra charis também significa deleite. Alegria. A alegria é fruto da graça e do favor de Deus que nós não merecemos. E terceiro, a alegria no Senhor não é passageira, mas ela é constante. E é essa alegria que nós buscamos. Amém? O apóstolo Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. A palavra sempre é pantote no grego, que significa em todos os lugares e em todos os momentos. A alegria com o Senhor é em todos os lugares e em todos os momentos, amém? Se eu estou triste, eu estou alegre porque o Senhor alegra o meu coração. Se eu não estou bem, o Senhor me faz bem, porque é a presença dEle que causa a minha alegria. Então, a alegria constante no Senhor não é um estado de espírito. Não basta eu perguntar para os irmãos, para as irmãs, para os jovens, para os adolescentes, você está alegre? Porque a alegria do Senhor não é só um estado de espírito, mas a alegria do Senhor, a pergunta seria, você é constantemente alegre? E a resposta é, eu sou constantemente alegre porque o Senhor está constantemente em minha vida. O Senhor está constantemente comigo. O motivo da minha alegria não está em mim mesmo, mas Ele vem do alto, me foi dado, e Ele não depende de mim mesmo, mas Ele é fruto da graça de Deus e da presença do Senhor em minha vida. Amém? É assim também com você? Amém? Ora, a gente se pergunta, mas como é possível estar alegre em todo tempo e em todos os lugares?
Como é possível estar alegre em Deus constantemente? A primeira pergunta, como é possível estar alegre em todos os momentos, em todos os lugares, é a pergunta que mais inquietou a filosofia. Uma das perguntas que mais inquietaram a filosofia. Deixa eu perguntar para os adolescentes. Quem é que estuda filosofia aí no colegial? Levante a mão. Ninguém? Tem gente lá que estudou filosofia, né? Já ouviram falar de um filósofo chamado Aristóteles? Já? O filósofo Aristóteles tem uma obra, que é uma das mais famosas, chamada Ética a Nicômaco. Eu sou professor de filosofia, fui professor de filosofia também, e sempre gostei de pensar a Bíblia também com reflexões filosóficas. O filósofo Aristóteles tem uma obra chamada Ética a Nicômaco. E nessa obra, a principal pergunta dele é como podemos alcançar a felicidade. E ele entendia que felicidade não é um prazer, não pode ser um prazer. Ele entendia que a felicidade não está nas coisas, não é um bem material. E ele entendia que a felicidade não é uma honra pessoal. Ele chamava a felicidade de uma palavra que nós não gostamos, e realmente não temos que gostar, que é eudaimonia, né? A felicidade para ele era eudaimonia, mas a nossa felicidade não é demoníaca, né? A nossa felicidade vem do alto. Para o filósofo Aristóteles, a felicidade era possível se a gente acessasse algumas virtudes, né? Desenvolvesse algumas virtudes. Então, somente o sábio alcançava essa condição através da sua própria capacidade de desenvolver essas virtudes. Mas a verdade é que ele nunca alcançou, os demais filósofos também nunca alcançaram, porque a felicidade vem do alto. Repita comigo, a felicidade vem do alto, é dom de Deus. A felicidade é fruto da graça de Deus, e a felicidade em Deus não é passageira, não é humana, é constante. Por isso essa felicidade não pode ser alcançada na filosofia, ela só pode ser alcançada pela presença daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, que é a presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Senhor no grego aqui é Kyrios, que significa o Senhor da minha vida. Só se usava Kyrios naquele tempo para o rei. Dizia que o rei era o Senhor, uma espécie de divindade. O imperador romano era uma espécie de divindade que as pessoas tinham que se prostrar diante dele. Mas aquele que reconhecia Jesus como seu único Senhor e declarava que Jesus era o Senhor, estava pronto às vezes para perder o pescoço por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas por que eles faziam isso? Porque a alegria deles não estava nesta vida, mas estava no alto, estava no senhorio exclusivo de Jesus Cristo, porque eles sabiam que valia a pena morrer e viver por amor do Senhor. Amém? Você crê nisso? Uma das perguntas que nós temos de fazer é se a alegria vem do alto, se a alegria é dom de Deus, se a alegria é constante, se a alegria é fruto da graça de Deus, como é que nós podemos chegar nela? Ora, nós pelas nossas próprias forças não podemos garantir essa alegria, nem para nós, nem para ninguém. Se você como esposa tenta garantir essa alegria para o seu marido, você vai falhar. Se você como marido tenta garantir essa alegria para a sua esposa, você vai falhar. Se você filho tenta garantir uma alegria constante para os seus pais, você vai falhar. Se você pai tenta garantir para os seus filhos, você vai falhar. Porque essa alegria é garantida somente no Senhor. Ela vem do Senhor e ela passa através de nossas vidas. Mas se nós somos finitos, se nós somos limitados, se nós somos insuficientes, se os nossos prazeres são passageiros, como é que a gente pode experimentar essa alegria constante em todo tempo e em todo lugar? Deus nos deu alguns meios de graça, pelos quais nós podemos acessar a alegria que vem dele. Sabe, quando a gente lê o texto de
Salmo 46, eu acho tão bonito, né? Um dos salmos prediletos. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que os montes estremeçam, que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que o mar ruja e se embraveça, ainda que os montes se destruam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. Nações bramam, reinos se abalam, mas Ele faz ouvir a sua voz. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplemos as obras do Senhor, que maravilhas Ele tem feito na terra. Ele despedaça o arco, Ele quebra o arco, despedaça a lança, Ele faz cessar a guerra, põe fim à guerra. E aí o texto fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, nós podemos estar sofrendo, podemos estar entristecidos, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que pode ser derramado na sua vida, que desce do trono de Deus. Esse símbolo do rio é um símbolo tão importante na Bíblia, nos Salmos, nos profetas, como esse rio de águas vivas é importante. No Apocalipse, o rio de Deus que desce do trono de Deus e vem até nós e alegra o nosso coração. Isso é maravilhoso. Esse rio é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é a presença constante de Deus na sua vida, na minha vida e na nossa vida, amém? Não importa se você é batista, se você é metodista, se você é presbiteriano, tem uma coisa que nós somos todos: alegres no Senhor, amém, pastor? Alegria a mesma. Uma pessoa no quartel, ela falou assim: é que vocês evangélicos são muito divididos. Eu falei: mas nós não somos divididos não, a gente canta as mesmas músicas, a gente ora junto, a gente louva junto, a gente adora junto. Quem disse que nós somos divididos? São apenas denominações diferentes. Não, vocês são muito diferentes. E uma das coisas que eu respondi para ela: não, a nossa alegria é exatamente a mesma. Nós não somos divididos, nós temos a mesma alegria. Amém? Somos o mesmo povo. A Bíblia fala que nós somos o povo mais feliz da terra. Somos o povo mais feliz da terra. As diferenças de denominação, as diferenças doutrinárias não são mais importantes. O mais importante é que nós somos felizes em Cristo, porque Deus habita o nosso coração. O resto, a gente dá um jeito. Não é verdade? Ora, como nós podemos... Como Deus dispensa a sua alegria sobre as nossas vidas? É isso que nós temos que refletir sempre. E eu quero, primeiro meio pelo qual Deus dispensa esse rio de águas vivas, essa alegria em nossas vidas, é a oração. 1 Tessalonicenses 5,16, o apóstolo Paulo fala a mesma expressão: alegrai-vos ou regozijai-vos sempre. E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele continua a fórmula da alegria no versículo posterior: orai sem cessar. E ele continua a fórmula da oração no versículo posterior: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ora, então o apóstolo Paulo está querendo dizer, em outras palavras, se nós queremos a alegria constante, se nós queremos nos regozijar sempre, nós precisamos orar sem cessar. Então a Bíblia nos exorta a orar sempre, a orar sem cessar. Repita comigo: a oração é o meio pelo qual Deus derrama sobre nós a sua plena alegria. A oração é o canal pelo qual Deus comunica a nós a sua alegria eterna. Por meio da oração, somos participantes das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por meio da oração, nós
participamos dos poderes do mundo vindouro, como diz o apóstolo Pedro. Por meio da oração, nós pedimos perdão. Se estamos em pecado, se cometemos algo contra a palavra de Deus, como foi dito na peça, né? Se nós nos envolvemos e nos enredamos no pecado e a nossa vida perdeu a alegria por causa dos nossos pecados, nós temos a garantia diante da palavra de Deus. João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Basta nós confessarmos a Deus os nossos pecados e Ele irá nos perdoar. Amém? E aí, Salmo 32 fala, bem-aventurado, mais do que felizes, aquele cuja iniquidade é perdoada, aquele a quem o Senhor não atribui pecado algum. Você quer ser mais do que feliz? Amém? Você é mais do que feliz? Nós somos mais do que felizes porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós somos mais do que felizes porque temos o Senhor a garantia que quando nós sinceramente pedimos perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, a oração de confissão, a oração de dizer, Senhor, me perdoe, a oração de esvaziar o nosso coração diante do Senhor, de humilhar o nosso coração, nos torna mais do que felizes. E um outro detalhe que eu ministrava hoje pela manhã lá na igreja, em Vila Valqueire, é a questão da pobreza de espírito. Eu estava no ponto de ônibus, pegando ônibus para ir para o Meia. Saindo do Palácio Duque de Caxias, indo para o Meia. E aí tinha uma senhora, e a senhora falou assim, olha, não tenho dinheiro não, eu sou pobre, mas eu sou rica de espírito, né? E aí eu dei risada, achei engraçado, não falei nada para ela, mas eu refleti na hora. Às vezes a gente acha, né, que pobreza de espírito é um mal. Mas a pobreza de espírito não é um mal. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E deles é o reino dos céus. Mas que pobreza de espírito é essa? Isaías 66 fala, o céu é o teu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Quem me edificará a casa? E Deus fala, eu olharei para aquele que é pobre de espírito e que treme diante da minha palavra. O que significa ser pobre de espírito? Significa aquele que se humilha diante de Deus. O pobre de espírito é todas aquelas características que Jesus coloca no Sermão da Montanha. Ele é manso, por isso ele herdará a terra. Ele é pacificador, por isso ele será chamado filho de Deus. Ele é puro e por isso ele verá o Senhor. Ele é misericordioso e por isso ele alcançará a misericórdia. Ele é perseguido e por isso ele se alegra, porque grande é o seu galardão no Senhor. O pobre de espírito é aquele que se esvazia. Você tem se esvaziado diante da presença de Deus? Porque aquele que se esvazia, a palavra de Deus, Jesus fala, não há ninguém que tendo deixado pai, mãe, irmãos, filhos por amor de mim, que não receba nesta vida 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Nós precisamos aprender a ser pobre de espírito, porque o pobre de espírito é aquele que renunciou tudo para seguir a Jesus. O pobre de espírito é aquele que fala, eu não tenho nada, eu dependo absolutamente do Senhor Jesus. A minha felicidade não está nas minhas finanças, a minha felicidade não está no que eu tenho, no que eu possuo, nem nas minhas habilidades, a minha felicidade está no Senhor. Eu tenho por perda todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, por amor de quem considero tudo como refúgio. É o pobre de espírito. Então, a oração nos faz pobre de espírito, porque ela nos faz dependentes do Senhor. Amém? O segundo meio pelo qual Deus comunica sobre nós a sua alegria é a comunhão. Repita comigo, a comunhão é o meio pelo qual Deus usa o outro para a sua alegria, para a minha alegria, e usa a mim para a alegria do outro. O apóstolo Paulo, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação
conhecida por todos. Perto está o Senhor. Quando ele fala, seja a vossa moderação conhecida por todos, ele está dando um dos ingredientes principais da comunhão. Moderação é uma palavra que no grego é epieikes. Epi é do alto. Eiko, a palavra eiko tem o significado de flexibilidade. Então, quando eu falo epieikes, eu estou falando não apenas de moderação ou de equidade. Também pode ser traduzido por moderação ou por equidade. Mas eu ouso fazer uma tradução um pouquinho diferente. Eu vou traduzir isso por flexibilidade do alto. Flexibilidade santa. Epieikes é uma flexibilidade santa. É aquela prudência, saber a hora de falar, o jeito de falar, na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus. Essa flexibilidade é essencial para a nossa comunhão. Porque, meu irmão, você pode falar a verdade na hora errada e causar um sério problema para o seu irmão, não é verdade? Sabe, às vezes, chegou uma pessoa na igreja, aí aquele irmão fala assim, olha, você é isso, e fere o outro irmão. Ele pode ter falado todas as verdades, mas na hora errada, do jeito errado, e isso escandalizou o irmão. Num problema, numa briga entre casais, né? Quantos casais nós temos aqui? Deixa eu perguntar para os casais. Quando a gente briga, qual que é o casal que nunca brigou? Todos brigam, né? Todos já brigaram. E qual que é o jeito de resolver uma confusão de casal? Só tem um jeito. Alguém tem que ceder. Não é isso? Eiko significa flexibilidade, mas também significa ceder. Alguém tem que ceder. Já ouviram aquele ditado? É melhor ser feliz do que ter razão? Não existe esse ditado? Então, numa briga de casal, se alguém não ceder, os dois vão ficar magoados o resto da vida. Ou vão ficar vivendo com aquela mágoa guardada no coração. Numa briga entre namorados, se alguém não ceder e pedir perdão e se humilhar, vai continuar a briga. Numa briga entre pai e filho, se alguém não ceder, vai continuar a briga. Então, nos nossos relacionamentos, tem que haver uma flexibilidade do alto. Seja a vossa flexibilidade santa, a vossa moderação conhecida de todos. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim, todo mundo tem que experimentar dessa flexibilidade, desse fruto, dessa sabedoria, desse caráter transformado. E isso não é fácil, é? Não é fácil. Para quem tem o estupim curto, é absolutamente difícil. Não é fácil. Não é fácil ser manso. Não é fácil tratar a pessoa da maneira certa. Não é fácil falar a palavra certa na hora certa. Não é fácil adequar o ambiente, sabe? Nós evangélicos temos perdido muitas vidas por falta de adequação ao ambiente. Eu vou contar rapidamente uma situação. Chegou uma pessoa na igreja e essa pessoa, ela era homossexual, ela era pai de santo, babalorixá, era judeu, né? Pasmem, o primeiro judeu pai de santo que eu vi na vida, né? Era judeu, homossexual, pai de santo, e era um maquiador de carnaval, famoso nos carnavais. Essa pessoa chegou na igreja, a gente tinha acabado de mudar para a rua Luiz Beltrão, ali em Vila Valqueire, próximo à Praça Saiqui, e ele entrou queria conversar, queria discutir, queria visualizar, queria ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou na igreja, algumas irmãs da igreja me chamaram e falaram assim, pastor... Eu falei, calma, minha irmã, qual o problema? Deixa ele, acolhe esse cara, acolhe ele bem. E aí as irmãs acolheram ele, né? Olha, quer um café, quer um chá? Aí ele voltou na outra reunião, só que ele vinha sempre antes da reunião. Daqui a pouco, passou um tempo, ele começou a ir na reunião. Passou um tempinho, ele frequentou o grupo pequeno, passou um tempinho, ele foi para o culto, passou um tempinho, ele estava no culto e os olhos dele enchiam de lágrimas, ele chorava. Passou um tempinho, ele entregou a vida dele para Jesus. Passou um tempinho, ele se batizou, renunciou ao homossexualismo,
renunciou Babalorixá, renunciou tudo e deixou essas coisas para trás por livre e espontânea vontade. Mas nesse meio do caminho as pessoas falavam para mim, uma família chegou e falou assim: pastor, por que o senhor não usa o púlpito para massacrar essa pessoa? Por que o senhor não fala que homossexualismo é do pecado e quem é homossexual vai para o inferno? Eu falei: meu irmão, nós precisamos aprender a acolher essas pessoas. Elas sabem que elas estão indo para o inferno. Elas sabem que isso é pecado, mas se eu falar isso, eu vou ofender essas pessoas. E tinha 3 homossexuais na igreja, naquele período. Essa família falou assim: olha, o senhor está sendo muito liberal, muito bonzinho, então eu não vou ficar nessa igreja. E essa família foi para uma igreja um pouco mais radical. E eu falei: Deus abençoe, pode ir, não tem problema. Mas o meu foco é ganhar essas vidas para Jesus. E o jeito que eu vou utilizar é de maneira diferente. Meus irmãos, das 3 pessoas, 2 delas se converteram. Uma está na nossa mídia, uma das principais pessoas da nossa mídia, chegava com boné, fazendo apologia a movimento LGBT, hoje ela vai, participa, faz coisas para o Senhor maravilhosas. A outra é esse maquiador, que ele falou assim: eu me casei com Jesus, é um grande evangelista na igreja, prega a palavra de Jesus nos ônibus, e pegou os filhos de santo dele, está levando os filhos de santo para a igreja, falando de Jesus para eles, foi liberto para a glória do Senhor Jesus. Mas, meu irmão, não precisou a gente ficar batendo ou querendo ser o Espírito Santo na vida da pessoa. Foi necessário apenas o amor, a flexibilidade, a acolhida. Nós, como igreja, precisamos ser mais amorosos, tratar as pessoas com respeito, com amor. Isso faz toda a diferença na vida delas. Porque as pessoas, às vezes, já chegam na igreja esperando que nós vamos humilhá-las, ou esperando que nós vamos acusá-las. Mas se nós tivermos uma postura diferente, se nós tivermos uma postura de acolhida, vai fazer toda a diferença. Sabe, Deus tem feito coisas maravilhosas, porque a partir de então, tem ido moradores de rua, tem ido lá na igreja pessoas viciadas, tem ido ex-traficantes, e Deus tem transformado a vida dessas pessoas, independente da classe, do modo e do jeito daquela pessoa. Mas Deus faz coisas maravilhosas que a gente não consegue imaginar. O apóstolo Paulo fala: fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz-me gentil para ganhar os gentios, fiz-me tudo para com todos, para ganhar alguns. Se você quiser ganhar as pessoas que estão no seu trabalho, se você quiser ganhar as pessoas que estão na sua casa, se você quiser ganhar as pessoas que estão na sua comunidade, se você quiser ganhar o seu vizinho, você vai ter que se adaptar. Você vai ter que ser flexível. Porque se você não for flexível, você não vai ganhar. Meus irmãos, nós temos trabalhado ali no exército, eu sou capelão do exército, e às vezes a gente vai fazer uma formatura militar e dar uma palavra, e naquela palavra ninguém sabe se eu sou pastor ou se eu sou padre. Depois da palavra, todo mundo vem me pedir minha bênção e fala: Deus abençoe. Mas eu aproveito muito isso, porque quando os generais, a maioria é católico, e eles acham, é o capelão, então o capelão está aqui para abençoar. Eu entro na sala dos generais, eu oro com eles, eu falo de Jesus para eles, e eles ouvem. Então eu aproveito a circunstância, a situação para orar. Eu entro nas sessões, falo de Jesus para as pessoas. Porque não importa, pouco importa se é católico, se é evangélico. O que importa é que Cristo seja pregado, que a palavra de Deus seja pregada, que vidas sejam salvas e resgatadas por amor ao nome de Jesus. Nós não estamos neste mundo para fazer um movimento político. Nós não estamos nesse mundo para fazer movimento algum. Nós estamos nesse mundo como eclésia, como igreja, como comunidade do reino, para pregar a palavra do Senhor, para que vidas sejam salvas. Amém? O terceiro meio pelo qual Deus comunica a sua alegria no coração da sua igreja é a missão. Eu quero encerrar essa mensagem. A comunhão, ela envolve concórdia, flexibilidade e perdão. Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus prometeu estar conosco onde 2 ou 3 estivessem concordando e reunidos no seu nome. Por isso, nós temos a presença constante de Deus quando estamos em comunhão, amém? Mas não basta a comunhão, essa comunhão tem que ser frutífera, essa comunhão tem que ser evangelizadora e missionária. É por isso que Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide,
Fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa alegria, se ela depender de nós, ela vai ser falha, ela vai ser inconstante, mas se ela estiver firmada nas promessas do Senhor, ela vai ser constante e eterna. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Se Deus está conosco todos os dias, nós estaremos todos os dias felizes, amém? Mas o que Ele nos pediu? Aliás, o que Ele nos mandou? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em Mateus capítulo 10, em Lucas capítulo 10, Jesus instrui os discípulos para irem às ovelhas perdidas de Israel. Ele fala, não levem bolsas, não levem alforje, não levem nada. De graça recebeste, de graças dai. E quando entrai numa casa, que a paz do Senhor esteja naquela casa. E Jesus, os discípulos fizeram isso. E a Bíblia fala que quando eles voltaram possuídos de alegria. Porque eles chegaram diante de Jesus e falaram, Jesus, em seu nome os demônios se submeteram e foram expulsos, as pessoas foram curadas, as casas foram libertas, nós pregamos a sua palavra, e eles ficaram alegres, porque testemunharam a graça de Deus, habitando e pacificando casas, e transformando corações. Irmãos e irmãs, nós ficaremos alegres, juvenis, adolescentes, conectados, mocidade, vocês vão ficar mais felizes se vocês pregarem a palavra de Deus e verem amigos e amigas sendo salvos para a glória do Senhor. Que alegria que nós temos ao pregar o Evangelho, ao ver pessoas sendo atraídas para a presença de Deus por intermédio das nossas vidas. Que alegria, porque nós temos a alegria de participar da missão de Cristo. Nós temos a alegria de participar da missão que Deus deu, que o Pai deu para o Filho, que o Filho enviou o Espírito, que o Pai, o Filho e o Espírito enviaram a igreja. Nós temos uma missão extraordinária, e essa missão é participar da ação de Deus de salvar a humanidade, participar da ação de Deus de resgatar o ser humano, e nós participamos dessa ação, sabe como? Pregando o Evangelho, discipulando, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. Você tem pregado o Evangelho? Tem experimentado da alegria da pregação da palavra de Deus? Mas pastor, eu não tenho dom. Mas não precisa ter dom, porque a pregação é um chamado, a pregação é uma ordem de Jesus. Todos nós temos que pregar, todos nós que temos que discipular. Entenda comigo, Jesus falou para a gente fazer discípulo de onde? De todas as nações. Quem é capaz de fazer discípulo de todas as nações aqui? Levanta a mão. Eu não consigo falar sequer uma língua. Como é que eu vou falar todas? É possível? Quem consegue fazer discípulo de todas as nações? Ninguém. Mas como é que Jesus pede uma coisa que ninguém consegue fazer? Nós não conseguimos sozinhos, mas a igreja de Cristo pode. Ele pode fazer por intermédio de sua igreja, porque a igreja foi enviada para todas as nações. Por isso não podia estar restrito nos apóstolos, porque os apóstolos não conseguiram ir para todas as nações. Por isso também nos diz respeito, porque nós podemos pregar o Evangelho em todas as nações. E Apocalipse fala que uma multidão de todas as tribos, povos, raças e nações estarão em pé diante do Cordeiro, dizendo ao único que é digno de receber a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? E eles vão estar lá porque você pregou para eles. Pregai o Evangelho a toda criatura. Ora, Pedro não consegue sozinho, Tiago não consegue sozinho, Paulo não consegue sozinho, é necessário você e eu. Fala para o seu irmão, você precisa participar da alegria de Deus, de testemunhar
a sua graça para a salvação do mundo. Amém? E agora eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo. Seja a vossa epiekes, moderação, conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Deus está aqui, amém? E é por isso que nós estamos alegres. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Coisa alguma. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Sabe por quê? Perto está o Senhor. Não fica preocupado com o seu amanhã, porque o amanhã está nas mãos dele. Não fica preocupado com o seu passado, porque perto está o Senhor. Ele já perdoou, Ele já limpou, Ele já lavou. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações, pelas petições e súplicas, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, habitará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. A oração é o meio pelo qual Deus dispensa a sua alegria, a sua vida. Ore a Deus. Pai, nessa noite, nós clamamos que o Senhor dispense sobre cada um dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, das crianças que estão aqui, da sua alegria. A alegria que o mundo não nos pode dar. A alegria que pertence somente ao Senhor. Derrama sobre nós desse rio de águas vivas, dessa alegria transbordante que enche totalmente os nossos corações, que não cessa, que é constante, dessa alegria que nós só temos na sua presença, essa alegria que gera em nossos corações um caráter transformado, que gera em nós moderação, flexibilidade santa, que gera em nós comunhão, que gera em nós concórdia, que gera em nós perdão, gera no meio desta igreja, no meio dos nossos irmãos que aqui estão, concórdia, gera nesses corações flexibilidade santa, gere nesses corações perdão, verdadeiro perdão, perdoando as suas ofensas, iniquidades, transgressões, pecados, santificando em todas as coisas, cada um desses corações, gera nos corações perdão. E Senhor, encaminhe esta igreja, as nossas igrejas, o povo do Senhor, para a missão de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, para que voltemos felizes e alegres, porque a sua palavra diz que quando um pecador se arrepende, uma multidão de pecados é apagado, e esses pecados perdoados geram alegria nos céus, e nós queremos que essa alegria dos céus venha à terra, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus, faça ela também na terra. Venha o teu reino e faça a sua vontade em nosso meio. Dê-nos a alegria da sua presença, a alegria dos anjos, a alegria de estar junto com o Senhor constantemente, a alegria de estar em comunhão, a alegria de ver pessoas sendo resgatadas, salvas, a alegria de ver o abatido sendo transformado, a alegria de ver os joelhos sendo enrijecidos e fortalecidos na sua presença, a alegria de ver os nossos irmãos levantando-se de sua situação de tristeza, de angústia, de depressão e se levantando na sua santa presença. Dispense sobre nós nessa noite da alegria que vem do alto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dispense dessa alegria agora, Espírito Santo de Deus, dispense dessa alegria sobre esta comunidade, Senhor, dispense dessa alegria sobre a vida individual de cada um deles, dispense dessa alegria sobre esta igreja, sobre os pastores dessa igreja, dispense da alegria do chamado, da missão do Senhor sobre esta casa, Pai, sobre este bairro, sobre esta cidade, Senhor, dispense do seu alegria, Senhor, sobre as nossas vidas,
agora, Senhor. Se porventura não participamos ainda dessa alegria, nós queremos participar, Senhor. Se houver alguém aqui nesta noite que ainda não sente a alegria constante do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus no seu coração, ainda com os olhos fechados, levante a sua mão direita onde você está. Se houver alguém que ainda não sente essa alegria, que ainda não entendeu e não entregou verdadeiramente a sua vida, e reconheceu o Senhor como seu Senhor e Salvador, e ainda não tem essa alegria, não fique com vergonha, não fique com medo, levante a sua mão, quero orar pela sua vida. Alguém que quer receber essa alegria da parte do Senhor, não sente essa alegria constante e precisa sentir essa alegria, porque ela vem do alto. Se houver, levante a sua mão, quero orar com você. Alguém? Pode levantar, não tenha vergonha não, pode ser adolescente, não tem problema. Isso, levante mais alto a sua mão, por favor, levanta, não tenha medo não. Isso, você que está com a sua mão levantada, eu não quero te expor não, mas eu queria orar com você. Você pode vir aqui à frente? Pastor, eu posso orar? Pode vir aqui à frente, você que levantou a sua mão, vem aqui, eu quero orar com você. Pode vir, não fica com vergonha não. Quero orar com você, quer vir? Se não quiser, amém? Amém, no seu lugar mesmo, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua alegria seja sobre esses corações, dessa sua filhinha, dessa adolescente, Senhor, que deseja sentir essa alegria. Pai, que nada, absolutamente nada, tire essa alegria, dispense sobre ela dessa alegria, Pai, do seu poder sobre este coração, mas não somente sobre ela, mas de todos os irmãos e irmãs que estão aqui neste lugar, Senhor, e desejam sentir essa alegria que vem do alto, que não seja uma alegria passageira, Senhor, mas que seja uma alegria constante, derramada e transbordante em nossos corações, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.